Fala Bylearner, Felipe aqui e seja bem-vindo para mais um vídeo e dessa vez eu vou te falar sobre orientação a objetos. E se você não sabe o que é orientação a objetos, bom, basicamente ela é um paradigma de programação, ou seja, ela vai definir aí como se fosse um estilo ou uma orientação de como que a gente vai programar. Então ela vai ter basicamente classes e objetos e vão ter 4 pilares básicos que eu vou te ensinar hoje aqui nesse vídeo. E programação orientada a objetos é o paradigma mais utilizado no mercado de trabalho. Então, se você quer ter um bom emprego numa boa empresa, você tem que saber orientação a objetos. Não tem como. E por mais que o nome, paradigma, parece difícil e o nome dela já é temida por muitos, a programação orientada a objetos é muito simples e hoje eu vou te explicar por completo esses 4 pilares que eu mencionei. Então, bora lá para o vídeo. E nesse vídeo, além de eu te falar sobre os 4 pilares da orientação a objetos, eu vou te ensinar a utilizá-los no Python. O primeiro deles é a abstração. Para você entender melhor o que é abstração, a gente precisa falar dos 2 princípios básicos da orientação a objeto. Nós temos classes e nós temos objetos. Basicamente, a classe é a abstração do objeto. Ainda está confuso, mas vamos entender o seguinte. Orientação a objetos tende a levar algo do mundo real para o computador da maneira como ele funciona na vida real. Por exemplo, eu tenho aqui comigo essa caneca aqui da Bylearner. Essa caneca, ela tem todas as definições do que torna ela uma caneca. Por exemplo, ela tem essa alça ondulada aqui. Ela tem esse buraco circular aqui no topo, ela pode ter uma logo, ela tem uma cor, tudo isso aqui constitui ela uma caneca. Além disso, ela tem funcionalidades, por exemplo, eu posso beber algum líquido ou posso colocar algum líquido nessa caneca, certo? Então, nós temos aqui toda a definição de o que é uma caneca. Essa definição seria a minha abstração, a minha classe. Então, eu tenho as propriedades. Propriedade seria a cor, a logo, o tamanho. E eu tenho também os meus métodos, que são as minhas funções, como beber e preencher. Agora, se eu tenho a abstração, aquela definição, eu também tenho a implementação, que é quando eu realmente crio algo. Por exemplo, eu posso ter também essa caneca e essa caneca aqui. Ambas são canecas, ambas têm cores, as duas são brancas. Ambas têm logo, essa é da Bylearner, essa é uma logo de Londres. Ambas têm essa alça lateral para segurar. Então, eu posso falar com certeza que ambas são canecas, porém, uma é diferente da outra. E aí é que está o princípio de classe e objeto. Classe, abstração, é só aquela definição. Já o objeto é a minha instância criada, ou seja, é uma variável diferente, é um dado novo, é realmente a minha implementação da caneca. Imagine como se a classe fosse o molde. Eu tenho lá um molde para fazer essa caneca aqui. Ainda é só um molde, não é nada material, eu não vou poder utilizar aquele molde para tomar alguma coisa. O molde não vai ter a logo nele, vai ter apenas lá o molde para se fazer uma caneca. Então, a minha classe é esse molde para fazer a caneca. Já quando eu coloco todos os elementos lá dentro e sai uma caneca nova, eu tenho o objeto caneca, a implementação daquele molde. Então, agora, sem mais delongas, bora lá fazer uma classe no Python. Bom, pessoal, para a gente trabalhar com orientação a objetos aqui no Python, eu vou começar fazendo a abstração, fazendo a classe. Então, eu vou vir aqui, class, e vou colocar o caneca. Coloco o nome da minha classe e coloco 2 pontos. Aqui, eu vou colocar as minhas propriedades primeiro. Então, toda caneca a gente falou que vai ter uma logo. Então, eu vou colocar aqui uma logo. Ela vai ter também uma cor. E vai ter também um nome, então eu vou colocar um nome, tá? Com isso, eu já posso criar um objeto dessa classe.
Vamos supor aqui embaixo, ó, que eu vou colocar caneca1 igual caneca. Eu vou chamar dessa forma aqui, ó, objeto igual a classe, o nome que a gente pôs, e esses parênteses aqui. Já para eu acessar essas propriedades, a logo, cor e nome, eu posso fazer o seguinte, ó, caneca1, ponto, e quando eu coloco ponto, eu tenho acesso a tudo que pertence a essa classe. Então, aqui o Visual Studio Code já me falou que ela tem cor, ela tem logo e tem um nome. Vou colocar nome igual a teste, vou colocar caneca1.logo igual logo, e vou colocar caneca1.cor igual verde, tá? E agora eu posso dar print também e pegar esses valores, ó. Caneca1.nome, vírgula, caneca1.logo, vírgula, caneca1.cor, tá? E eu posso rodar aqui o meu código e vocês vão ver que vai falar teste logo verde. Então, ele pegou todos esses valores mesmo. Aqui eu estou setando um valor, adicionando um valor, né, ou modificando ele. E aqui eu estou fazendo o get, pegando o valor que está lá. Eu falei também que eu posso ter métodos, né, que são as funções da classe. Então, eu vou colocar def beber. Só tem uma coisinha aqui. Quem está fazendo essa função de beber? Eu estou bebendo dessa caneca aqui ou dessa caneca aqui? Eu preciso saber qual caneca em específico eu estou bebendo. E para isso, para saber que é em específico, eu tenho o self. O self fala é esse objeto em específico, é esse objeto que está chamando o método. Então, se eu falo caneca1.beber, quem está chamando o beber é a caneca1. Então, ela que vai entrar aqui no self. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar beber self, vou colocar print. Estou bebendo da caneca. E vou colocar o nome dela aqui, tá? Só que você vai reparar que ele vai falar aqui para mim, ó, o nome não está definido. Por que que não está definido se está aqui na minha classe? Porque a classe é apenas a abstração, lembra? Aquela definição. Eu tenho que pegar o nome da minha implementação. Quero pegar o nome dessa caneca aqui, em específico. Então, eu vou colocar self.nome. Então, é o nome desta caneca em específico. E aqui eu vou colocar, então, caneca1.beber. Eu estou bebendo da caneca 1. Repara que eu não preciso passar esse parâmetro, porque o self, o primeiro parâmetro de todo método de uma classe, ele já é passado sozinho, porque ele é aquele objeto que chamou o método, tá? Então, eu vou rodar o código aqui, ó, e você vai entender melhor. É a caneca 1 que chamou o método beber. Então, aqui, estou bebendo da caneca 1, não da caneca teste. Beleza? Quando eu crio propriedades assim, ó, dentro da classe aqui, tem um negócio que eu posso fazer no Python, que é o seguinte. Eu vou vir aqui de caneca, ó, e vou colocar caneca.logo igual padrão. Eu vou modificar aqui direto da classe. Olha o que acontece se eu vir aqui e criar a caneca 2. E vou dar um print aqui, ó, caneca2.logo. Você vai ver que ele printou o padrão, porque eu modifiquei da classe. Eu não modifiquei do objeto. Isso é muito ruim quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, quando a gente quer que tenha uma propriedade que ela é única de cada objeto e ela não vai ser geral da classe. Eu poderia ter uma característica geral aqui. Por exemplo, formato. Eu vou colocar o formato como sendo cilíndrico. Então, cilíndrico com alça, né? Com essa alça aqui do lado, ó. Então, é como se fosse um copo, é um cilíndrico com uma alça do lado. Então, uma alça lateral. Isso aqui, esse formato, é um formato da minha classe. Toda caneca vai ser isso. Se porventura alguém falar, não, a partir de agora, canecas são triangulares, tudo bem, eu vim aqui e alterar o formato, que eu altero o formato de todas as canecas, né? Porém, eu não quero que o nome, a logo e a cor sejam assim. Então, o que eu vou fazer? Bom, o primeiro passo é apagar tudo isso aqui para não poluir a tela e não ficar confuso.
E eu vou chamar um método chamado init, underline, underline, init, underline, underline. E aqui eu vou passar o self nele, certo? Até aqui a gente já viu que é um método normal. Só que esse método ele é especial. Ele é o método que o Python chama sempre que a gente cria um objeto. Então, sabe quando eu pus caneca1 igual caneca? O Python já tem dentro dele esse método init. Ele foi lá e falou, opa, eu vou criar uma caneca. Ele foi direto no método init. Por isso que quando a gente faz assim, ó, caneca1 igual caneca, a gente tem que passar esses parênteses aqui, porque é a chamada ao método init, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar os dois pontos e definir essa minha função init. O que essa minha função init vai fazer? Ela vai criar o meu objeto de acordo com o que eu passar para ela trabalhar. Então, eu vou passar algumas coisas aqui para ela. Eu vou passar um nome, uma logo e uma cor. Então, agora, sempre que eu for criar uma caneca, eu preciso passar um nome, logo e cor. E olha que legal que eu vou fazer. Vou colocar self.nome igual ao nome que eu enviar. Ou seja, o nome dessa caneca em específico vai ser nome. Então, eu deixo de ter o nome aqui como uma propriedade geral da classe. E ela vai ser uma propriedade do próprio objeto. Eu já sempre coloco em nome aqui, nunca aqui fora, tá? Então, essas coisas que sempre vai mudar, é legal você colocar aqui na função init. A logo a mesma coisa, o self.cor a mesma coisa. E eu vou criar também o self.status, que vai ser o status da minha caneca. Ela vai estar vazia ou ela vai estar cheia. Por padrão, vou colocar que toda a caneca vai vir cheia. E agora, olha que legal que eu posso fazer também. Eu posso vir aqui, ó, delf beber self, e vou colocar self.status igual vazia. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o status da caneca que a gente criou, ó, que estava cheia, e vai colocar como vazia. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar def encher self e vou colocar self.status igual cheia. Então, eu vou encher a minha caneca. Agora, vamos fazer um teste para ver o que está acontecendo. Ó, eu vou vir aqui e vou colocar caneca1 igual caneca. E automaticamente o VS Code já vai me falar aqui, ó, você precisa enviar um nome, uma logo e uma cor. O self eu não preciso, que é o próprio objeto que está chamando a função. Mas eu preciso enviar um nome, uma logo e uma cor. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o nome dela. Caneca Londrina, tá? Vai ser essa caneca aqui. Qual que é a logo dela? A logo dela é a cidade de Londres. E ela tem uma cor que é a cor branca. Vou fazer a caneca 2, que é uma caneca também. E agora essa aqui, ó, a caneca by learner. Então, eu vou colocar caneca by learner. Vou vir aqui, vou colocar a logo como sendo o foguete da Bylearn. E vou colocar a cor como sendo branca também. Você pode reparar que se eu colocar caneca, ponto, eu não vou ter aqui um nome, ó, porque a classe caneca não tem o nome aqui fora, só tem o formato. Então, eu posso pegar caneca.formato. Só que se eu vir e colocar caneca1 ponto, a caneca 1 sim possui as propriedades de nome, logo e cor. Então, ó, aqui tem nome, logo e a cor na caneca, ou seja, só no objeto. Então, eu posso fazer aqui o print, ó, print. A caneca, vírgula, caneca1.nome, vírgula, possui a logo, e vou colocar aqui caneca1.logo. Vou copiar isso aqui, vou colar e vou fazer a mesma coisa com a caneca 2. Vou limpar o meu terminal e executar de novo para a gente ver. E como você pode ver aqui, ó, a caneca Londrina, possui a logo Cidade de Londres. A caneca Bylearn, possui a logo Foguete da Bylearn. Então, nós já temos aqui a minha diferenciação entre cada objeto. Eu posso criar vários objetos únicos. Eu só vou criar dentro do método init as coisas que são próprias de objetos.
então eu não vou ficar poluindo nada e nem tendo possíveis problemas de editar algo que é da classe, mas na verdade teria que ser único para o objeto. Pensa, esse aqui é algo estático, é algo que vai se manter sempre o mesmo para todas as canecas. Já isso aqui vai mudar de acordo com caneca para caneca. E agora, para a gente ver que está funcionando o beber e o encher, eu vou fazer o seguinte, ó. A caneca 1, eu vou beber e vou encher essa caneca. Já a caneca 2, eu vou apenas beber. Então, quando eu bebo, eu vou esvaziar e encher, eu vou encher novamente. Nesse caso, eu não enchi, a caneca 2 tem que estar vazia, enquanto a 1 tem que estar cheia. Então, eu vou colocar aqui, ó, print. Caneca 1. E eu vou colocar aqui, ó, caneca 1.status. Vou fazer a mesma coisa agora para a minha caneca 2. Então, eu vou colocar caneca 2.status. E aqui você pode ver que a caneca 1 está cheia, enquanto a caneca 2 está vazia. E a minha segunda propriedade é a herança. Vamos pensar o seguinte, você herdou várias coisas dos seus pais. Os seus pais herdaram várias coisas dos seus avós, e assim vai essa questão de herança aí que nós temos de sempre pegar os atributos e as definições dos seus antepassados. Como assim, Felipe? Bom, então nós podemos falar que eu sou filho dos meus pais. E se meus pais são seres humanos, e seres humanos têm como propriedade um nome, uma idade, e tem como método a função de respirar, eu posso falar que como sou filho deles, eu herdei tudo isso. Então, eu também sei respirar, também tenho nome, tenho uma idade, porque todo ser humano tem, e eu herdei essas características dos meus pais. A mesma coisa acontece no Python. Nós podemos ter as classes pais e as classes filhas, onde as classes filhas herdam todas as propriedades e métodos da classe pai. Vamos pensar o seguinte, essa caneca aqui, pelo menos por enquanto eu só tenho ela não está disponível à venda. Então só vai ser uma única mesmo, não tem para que eu fazer uma classe específica para criar canecas by Learning. Porém, essa caneca aqui provavelmente deve vender a rodo lá em Londres, né? Para todo turista deve acabar pegando por ter aquela questão do chá das 5 e de ter toda aquela questão deles amarem canecas lá em Londres. Então é bem legal ter um molde já pronto, que já vem com essa logo, já vem com essa cor, já vem com todas as propriedades que uma caneca londrina tem que ter. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe caneca londrina que vai herdar da classe caneca. Então vai pegar todos os atributos que uma caneca tem. Então vamos lá para o código. Eu vou criar um objeto aqui que vai herdar de caneca. Eu vou criar a caneca londrina, que vai ser uma classe específica, filha da classe caneca. Então ela vai ter tudo que uma caneca tem e mais algumas especificidades dela. Olha que legal. Vamos ignorar tudo que está aqui embaixo por enquanto, tá? Vou colocar class caneca londrina e os 2 pontos, igual a gente fez aqui. Qual que vai ser a diferença agora? Antes dos 2 pontos, eu vou pôr parênteses e vou colocar caneca. Então, eu estou falando o que para o Python? Olha, eu estou criando a classe caneca londrina e ela herda de caneca. Então, ela tem todas as propriedades de uma caneca. E olha que legal que eu posso fazer agora. Eu vou criar o init aqui, só que eu só vou passar o self. Eu não vou passar mais nada além do self. Por quê? Tanto o nome, quanto a logo, quanto a cor, eu já sei qual vão ser. Vão ser essas aqui, ó. Então, vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu não preciso ficar passando toda hora informação. Imagina toda hora você está indo no molde da caneca e colocar a estampa toda hora, colocar uma caneca daquela cor toda hora e fica chato. Se eu já tenho tudo pronto, aí é só automatizar. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, self.nome igual caneca londrina. Self.logo igual cidade de Londres. Self.cor igual branca. E self.status igual shape, porque toda caneca vem shape por padrão. E agora eu posso aqui em caneca 1 fazer o seguinte, ó, caneca londrina. E só chamar a função aqui, ó. Lembra o self eu não preciso, então eu só chamo isso aqui.
E aí, olha que legal. Lembra que eu falei que quando eu herdei, eu puxo todas as propriedades e eu puxo todos os métodos? Então, a caneca londrina, por padrão, já vai ter o método beber e já vai ter o método encher. Assim como já vai ter o formato aqui, ó. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar o mesmo código e eu ainda vou colocar um último print aqui no final, ó, caneca1.formato, tá? E agora eu vou executar esse código. Vou limpar aqui o terminal e executar novamente. E você pode ver, ó, a caneca londrina possui a logo Cidade de Londres. Então, ela criou e ela continuou com os métodos de beber e encher. Só para ficar mais legal para a gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um return aqui, ó, e vou colocar self.nome, né, porque é o objeto que eu estou enviando aqui, então self, que eu estou bebendo. Então ele vai falar, é da caneca tararã que eu estou bebendo. Mesma coisa aqui, ó, return f, estou enchendo a e self.nome. Então eu vou estar enchendo a caneca tararã. E aí aqui, ó, quando eu for chamar os métodos beber e encher, eu vou colocar um print, tá? Eu vou colocar um print aqui, ó. Vou colocar outro print aqui embaixo. E vou colocar um terceiro print aqui. Então, nosso código está cheio de prints, né? Vamos executar novamente. Olha que legal. A caneca londrina, caneca by learner. E aqui, é da caneca londrina que estou bebendo. Estou enchendo a caneca londrina. É da caneca by learner que eu estou bebendo. Então, ele já sabe aqui, ó, e já me informa. E aí, olha que legal. Eu poderia vir aqui e criar várias outras canecas, tá? Eu vou comentar isso aqui tudo por enquanto. E vou colocar, ó, caneca 3, caneca 4 e vai ser a caneca 5 aqui. E agora, para cada uma dessas canecas, eu vou colocar print, caneca1.nome, vou copiar essa link e vou colar e vou executar nas canecas 2, 3, 4 e 5. Você vai ver que a caneca 2 vai ser caneca by learner e todas as demais já vão estar aqui com caneca londrina. Porém, tem uma coisa legal na orientação a objeto que fala que a gente tem que ter uma especificidade única. A gente vai ter cada objeto ser único. Por mais que o objeto tenha as mesmas propriedades, cada instância é um elemento diferente. Se eu modifico algo da caneca 5, eu não quero que isso modifique a caneca 4 ou 3, por mais que elas sejam iguais. E aí, para provar isso para você, eu vou tirar aqui o nome, ó, e eu vou colocar o print apenas da caneca 1, caneca 2, caneca 3, caneca 4 e caneca 5. Vou executar aqui, ó, e você vai ver que cada objeto, ó, por mais que seja do tipo caneca londrina, vários deles, cada um está numa posição da memória. O Python está armazenando como se fosse objetos diferentes. Então, tenha sempre isso em mente, são objetos diferentes, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó, eu vou deletar e vamos ver. Essa função init, eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui na classe Py, né? Na classe que ela herdou. Seria legal, então, eu já chamar essa função aqui e evitar repetir código. E o Python tem essa possibilidade. Eu posso fazer isso através do super. Se eu executo super, ele vai executar lá na minha classe mãe ou na minha classe pai, ou seja, na classe que eu herdei. Nós chamamos de superclasse aquela classe da qual eu herdei as coisas. Então, lembra que da minha classe pai é no init que vai ser executado a operação de criar um novo objeto. Então, eu vou colocar super. E de qual função do super eu quero chamar? Eu quero chamar a init. E aqui na init eu vou passar as propriedades, ó. Caneca londrina como nome, cidade de Londres como a logo e branca como sendo a cor. E agora eu nem preciso mais do status, porque se eu chamo o init daqui, eu estou falando, olha, Python, sempre que você for criar uma caneca londrina, você vai criá-la através do construtor, né, do init, que está na classe super. Então é a mesma coisa que eu vou falar, olha, eu vou reutilizar aquele molde de caneca. Só que quando você for usar esse molde de caneca, sempre que for da londrina, você já vai pôr automaticamente essa estampa aqui, já vai pôr automaticamente uma caneca dessa cor
e por aí vai. Então, ó, eu posso copiar isso aqui e fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma caneca Batman. Então, a caneca Batman, ela vai se chamar caneca Gotham. Ela vai ter como logo o Batman e vai ser da cor preta. Então, ó, dessa forma aqui, já consigo criar automaticamente essa caneca do Batman. E aí, agora eu vou colocar então nomes melhores, ó, caneca Londres, caneca Bylearn e caneca Batman aqui. E eu vou colocar apenas, ó, caneca Batman. Pronto, eu já criei as minhas canecas. E agora eu posso executar tudo isso aqui direto das minhas canecas. Assim como eu posso, para a caneca Londrina e para a caneca Batman, criar novas funções só para elas. Então lembra que eu falei que essa caneca Londrina, ela vem essa colherzinha extra, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar def extras, vou passar o self e ele vai executar um print. Como bônus, você ganha uma colher, tá? E aqui a caneca Batman, ela vai ser uma caneca especial que ela faz um som. Então eu vou colocar som e ela vai falar I'm Batman. Então, I'm Batman aqui, beleza? E agora, ó, eu vou deletar essa parte aqui e vou colocar o seguinte, ó. Caneca Londres. Ponto. Extras. Opa. E vou colocar caneca Batman. Ponto som. Isso aqui eu defini no filho. O filho tem tudo que o pai tem, ou seja, tudo que está no caneca, o caneca Batman e o caneca Londrina tem. Porém, olha só, em caneca Bylearn, eu não tenho aqui nem o som, ó, você pode ver que não tem som, nem o extras. Então, a classe pai não pega nada da classe filha. Se a filha tiver especificidades, não vai para a classe pai. Só vou colocar o self aqui que eu tinha me esquecido e vou executar para você ver que está pegando. Então, como bônus, você ganha uma colher e I'm Batman. E agora a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é o polimorfismo. Esse polimorfismo, que tem um nome bem estranho, basicamente é a possibilidade ou o poder de reescrever ou sobreescrever métodos da classe pai. Então é como se fosse a classe filho executando da forma dela algo que tem na classe pai. Vamos lá para o código que eu vou te mostrar de uma forma mais fácil de se entender. Ó, concorda comigo que o beber é aqui da classe pai, né, da classe caneca. É o pai que tem a função beber. Só que vamos fazer diferente. Eu vou colocar aqui que a caneca Londrina, por ser de Londres, ela vai ter o self.bebida sendo um chá. Já o Batman, que é todo obscuro, ele é o Dark Knight, ele vai ser para tomar café. Então, self.bebida igual, e eu vou colocar aqui café. E agora, eu vou fazer uma forma de sobreescrever o que eu tenho aqui na minha classe pai no método beber, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou colocar, ó, def beber self. Então, eu posso vir aqui e posso colocar qualquer coisa de Londres, ó. Tá na hora do chá das 5. Então, vou falar toda vez que for beber na caneca de Londres, tá na hora do chá das 5. E eu tenho que vir aqui então, né, ó, e colocar o status como vazio. Só para manter um padrão, eu vou colocar um return aqui, tá? Então, eu vou colocar como return só para ter um padrão. A caneca do Batman, eu vou fazer de um jeito diferente, ó. Aqui no Batman, eu vou vir, ó, vou colocar beber, self, e vou chamar a minha função super. Super.beber. O que a função super retorna? Ela vai retornar isso aqui, ó. É da caneca tararã que estou bebendo. Ela já vai retornar isso aqui para mim.
e aqui ela já vai mudar o status para vazia. Eu vou acrescentar algo nesse retorno, então eu vou apenas complementar. Eu vou colocar aqui, ó, o meu cafezinho. Ou vou colocar aqui mais fácil, self.bebida, tá? Vou passar um f-string aqui. Então, vamos dar uma olhada o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar caneca by learn primeiro, ponto beber. Caneca Londres, ponto beber. E caneca Batman, ponto beber. Vou colocar todas as funções dentro de um print. Então, colocar print aqui. Vamos colocar outro print aqui. E um print aqui no final. E agora vamos executar nosso código. E aqui, ó, você vai ver, é da caneca by learn que eu estou bebendo. Tá na hora do chá das 5. E você vai ver esse non aqui, ó. O que aconteceu? Aqui, ele executou da by learn normal, é o que estava lá. A caneca londrina, ela executou o tá na hora do chá das 5. E aqui no Batman, quando eu dei super, ele executa essa função aqui, ó. O return é dessa função, tá? Ele vai me retornar apenas o valor. No caso, ele me retornaria aqui o seguinte, ó. É da caneca Gotham que eu estou bebendo. Ele me retornaria algo desse tipo. Ele não vai me retornar return aqui, tá, pessoal? Ele não vai fazer dessa forma. Ele vai retornar apenas o valor. Ele não vai vir aqui e colocar dessa forma aqui, ó. Não é isso aqui que ele está fazendo. Ele está retornando só o valor para mim. Então, uma coisa que eu vejo alguns alunos se confundirem é pensar que o return vai vir junto. Ele não vem. Você tem que pôr aqui, ó, return super.beber, porque aqui, ó, é o valor dessa função. Essa função, ela retorna o valor para a gente. Então, eu estou apenas somando com esse retorno. Beleza? Então, ó, agora a gente executar de novo, você vai ver que agora sim é da caneca Gotham que eu estou bebendo café. Então, eu consigo tanto reescrever reutilizando a classe Py, lembrando, né, de como que funciona o super, que ele apenas vai executar a função. Ele vai executar daqui dessa classe. Ele não vai inserir a função lá, tá? Ele vai apenas executar da classe Py. E eu também posso fazer uma nova aqui totalmente minha. Talvez eu queira que a caneca londrina seja infinita. E aí eu nem vou mexer no status dela. Eu posso deixar assim para ela ser infinita, tá? Nunca esvaziar. Então, é dessa forma que eu posso fazer o meu polimorfismo. Ou seja, eu vou reescrever algo da classe Py executando como a classe filha, né? Executando as especificidades dessas canecas aqui. E agora, o último pilar é o encapsulamento. E esse aqui no Python nós temos algumas peculiaridades. Encapsulamento seria como se fosse o privilégio de execução. Nós temos alguns escopos quando a gente está trabalhando com uma linguagem que é fortemente orientada a objeto, ou seja, ela força a executar a orientação a objeto como um todo, como o Java e o C#. Lá nós temos o public e o private. Os modificadores public, private ou público e privado fala basicamente o seguinte: o que for público, todo mundo pode acessar. Então vamos supor que a classe caneca ela tem lá um método público que é o preço dela. O preço é público, todo mundo pode ver e pode tanto alterar, por exemplo, um vendedor quer fazer uma promoção, ele pode alterar, quanto pode verificar o seu valor. Então, um cliente quer verificar quanto a caneca custa, ele vai lá, pega a caneca, bate no scanner e vê o valor dela. Porém, nós temos também propriedades privadas, como o preço de fábrica. Você não quer que o seu consumidor saiba quanto você está pagando na caneca para revender para ele mais caro. Então, como lojista, você vai deixar privado essa informação. Então, só a própria classe pode ter acesso. O Python, ele preza pela liberdade dos programadores. Então, o Python não tem o privado e o público. Ele deixa você editar de qualquer forma. Porém, tem uma convenção que se gerou,
que é de colocar 2 underlines antes do nome para falar que é uma propriedade privada. Porém, isso aí não é via de regra e dá para executar um bypass, ou seja, dá para a gente hackear isso aí, tá bom? Vamos lá para o código. Ó, eu vou colocar aqui na caneca que o preço ele vai ser de R$ 24,90. Eu vou colocar agora o preço de uma caneca londrina. Como ela vem com os extras e tudo mais, ela vai ser R$ 29,90. E uma caneca do Batman, por ela fazer som e por ser do Batman, ela vai ser R$ 34,90, tá? Todos esses valores aqui, ó, eu posso, por exemplo, fazer um print promoção. Posso vir aqui e colocar ó, caneca Batman ponto preço e vou colocar caneca Batman ponto preço menos 5, tá? E posso fazer isso com todas as demais canecas, ó. Então, vim aqui, caneca Londres e vou colocar caneca by Learning. Vou colocar então um print aqui, ó, novos preços. E eu vou colocar agora um print informando o valor de cada um deles. Pronto, os prints estão feitos. Então aqui, ó, eu vou ter os novos preços. Vamos executar o código para a gente ver. Ó, a caneca de Gotham começou a valer R$ 29,00, a caneca de Londres 24 e a by Learner 19, né? Então, aqui a gente viu que o preço foi alterado. Vamos supor que toda caneca, toda, independente de qual for, então eu vou deixar aqui em caneca, ó, ela vai ter o preço fábrica sendo de R$ 15,00, tá? Então vai pagar 15. Você vai ver aqui, ó, que se eu executar, por exemplo, ó, caneca underline Londres, underline, preço, fábrica, opa, colocar um ponto aqui, né? E executar esse print, eu vou ter um erro do Python. Ele vai me falar que não tem esse atributo. Então, você deve falar, Felipe, você errou na hora de digitar. Então, eu vou copiar aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo, ó, copiei e colei. Continuou. Aí você pode falar, Felipe, você falou que é algo que toda caneca vai ter, é porque você pôs aqui no céu, você tinha que ter posto aqui na classe, ó. Você falou que se for algo que é geral para todos, a gente pode pôr aqui fora. Então, beleza. Vou vir aqui, ó, deixar então, né? Porque a gente pode ver ó, que o formato executa, né? Ó. O formato está aqui. Então, ó, vou colar, opa, nome dela e vou executar. Você vai ver que continua com erro. Então, o Python ele já faz aí para você né, essa convenção. Ó, tem 2 underlines, eu vou deixar como privado. Porém, lembra daquilo que eu falei. Isso aqui não é uma regra. O Python, o que ele faz? Quando você põe 2 underlines, ele faz um hackzinho de mudar o nome desse atributo para o nome da classe underline. Então, olha que legal, ó. Vou pegar aqui o Caneca by Learning, só para não te confundir. Caneca by Learning, que já é a classe Py, ela chama caneca, certo? Então, se eu vim aqui colocar underline, o nome da classe, caneca, underline, e o nome da minha variável, eu consigo pegar aqui, ó o valor 15 aqui, tá vendo? Assim como eu posso, ó, fazer isso aqui, colocar que o valor de fábrica vai ser de R$ 1 e executar aqui novamente. Ó, tá vendo? O valor 1. Então, o Python, ele tem um encapsulamento. Você pode fazer com essas 2 underlines aqui. É o correto a se fazer. O correto é você deixar desse jeito aqui, ó. Porém, saiba que o usuário pode sim fazer esses hackzinhos aí, o programador, para poder acessá-la de fora. Então, não é um encapsulamento total. Toda forma que você for fazer, tem formas mais avançadas como properties, que você modifica o método setter, que é o método que troca o valor da property. Até ele, que é o mais seguro, entre aspas, tem como você fazer um hackzinho. Então, encapsulamento na orientação a objetos é basicamente isso aí de você ter o método público e privado. O Python você usa 2 underlines para falar que é privado. Então, dessa forma aqui é privado.
Porém, o programador, no pior dos casos, se você está lá com um estagiário novo, que você passou 5 bugs para ele está muito estressado e bravo no dia, nada impede esse estagiário de ficar bravo e querer acessar um método privado, tá? Mas basicamente isso aí é uma questão de segurança da orientação a objeto. Ele falou, olha, eu não quero que o programador tenha acesso externo ao que ele não deve. Eu quero ter uma questão de privilégio, uma questão de segurança aqui, de guardar como privado esse meu valor preço. Então, nessa aula, a gente viu aí os 4 pilares da orientação a objeto. Você aprendeu a criar uma classe objeto, aprendeu lá da abstração, aprendeu da herança, do polimorfismo e do encapsulamento. Eu fiz tudo isso aqui em um arquivo só do Python, só para você ver como seria. Mas você pode dividir esse arquivo de forma mais bonitinha. Então, eu vou te mostrar agora o código como eu recomendaria que você fizesse. Ó, aqui eu vou ter a minha aula de POO, tá? Que vai ser basicamente o código que a gente usou lá para criar as canecas no final. Eu vou ter o meu namespace canecas. O namespace basicamente vai ser essa pasta aqui, ó, canecas. E ele tem 3 arquivos aqui dentro, ó. O Caneca Londres e o Caneca Batman. Essa pasta PyCache é criada automaticamente pelo Visual Studio Code, a gente pode deletar, que não vai fazer mal algum, tá? No Caneca tem a minha classe Py, a classe Caneca. Nas filhas dela, eu vou importar o Caneca aqui dentro, ó. Então, eu importei e coloquei aqui como referência. Então, só isso, ó. Dou um import e crio aqui a minha classe. No Caneca, eu só vou criar a Caneca. E no aula PO, aqui no principal, eu só vou colocar o código, importando tudo de onde eu quero criar a classe. Assim fica mais organizado. Se eu quiser fazer uma modificação nas canecas como um todo, eu vou vir aqui em Caneca. Se eu quiser fazer na do Batman ou na de Londres, eu venho na específica. E o namespace, essa pastinha, me permite saber que aqui dentro está tudo que se refere às canecas. E aqui é para executar o código da maneira que eu bem entender, como se fosse o controlador de todo o código. Então, para a aula de hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido tudo sobre o POO. E se ficou alguma dúvida, se você quer um vídeo mais avançado, um vídeo abordando algum tema específico de programação orientada a objetos, só deixar os comentários aqui, porque a programação orientada a objetos é o paradigma mais utilizado no mercado de trabalho. E se você gostou, deixa aqui os seus comentários, dá o like também para a gente saber que você quer mais vídeos como esse, para você receber sempre as novidades do canal. Lembra de se inscrever e para ter certeza que o YouTube vai te mandar tudo, é só clicar no sininho que está aqui embaixo. Então, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.